Olá pessoal, assista até o final desse vídeo, o qual estarei trazendo para vocês 3 dicas importantes para sua aprovação no exame teórico. Então, o que é o exame teórico? É um processo dentro do nosso processo de primeira CNH, o qual todos os candidatos precisam passar por ele para dar seguimento então no processo. E aí existe uma grande situação em que o candidato, às vezes ele está sim preparado, às vezes ele aprendeu sim o conteúdo, mas existem algumas coisas que o tiram então da sua concentração, que faz com que ele não consiga 21 questões no seu exame teórico. E aqui eu vou trazer 3 dicas que podem lhe auxiliar então nesse exame teórico para que você de fato consiga dar sequência ao seu tão sonhado processo de habilitação. A primeira dica importante que eu trago a vocês é que vocês precisam realizar muitos simulados. O que são simulados? São exames que você realiza em casa para ir testando o seu conhecimento. E qual a importância então desses simulados, professora? Nós temos simulados de forma remota e vários aplicativos ou em alguns sites que você pode estar testando o seu conhecimento para esse tão sonhado exame teórico. E aí, esse processo, esse auxílio seu realizando exames teóricos e realizando aí os simulados, vai te auxiliar a aprender a interpretar as questões, vai te ajudar no processo de leitura das questões que ocorrem no exame teórico, que acaba que muitas pessoas vão achando que sabe muito, mas não conseguem interpretar o enunciado, não conseguem interpretar o que de fato a questão está lhe pedindo. E aí acaba não conseguindo responder corretamente. Então façam muitos simulados, não cansem de treinar, porque com certeza isso vai te auxiliar bastante no seu exame teórico. A segunda dica de ouro é que você precisa entender que é um processo que você tem que estar com a mente tranquila. Então, busque marcar esse exame para você realizar em um dia sem muito tumulto. Separe esse dia para você realmente se dedicar ao processo do exame teórico. Não marque compromissos próximo a esse horário de exame. Por quê? Vamos supor que você realize o exame 2 horas da tarde. E aí você marca um compromisso 1 hora. E esse compromisso começa a se atrasar. Você pega e começa a ficar nervoso. Por quê? Porque está chegando a hora do exame, vem o medo de não chegar a tempo, de perder o exame e você já vai para o seu exame teórico com essa pressão do atraso. Ou se você marcar um compromisso para depois do exame, você também não consegue se concentrar no seu exame. Por quê? Porque você vai ficar o tempo inteiro pensando naquilo que você tem a fazer depois. Então, marque o seu exame teórico e retire de você todas as demais preocupações próximos daquele horário, para que você de fato vá para se concentrar na prova que você tem a realizar. Beleza? Então, essa foi a nossa segunda dica de ouro para o seu exame teórico. A nossa terceira dica, então, de hoje, gente, extremamente importantíssima, é que você precisa se atentar ao que diz o enunciado da questão. Então, se prenda ao que está sendo solicitado a você. Não crie casos, não imagine situações dentro do seu exame. Você tem que exatamente responder aquilo que está sendo pedido na sua questão. Quer ver uma dica, um exemplo de clareza, um exemplo que vai te ajudar a entender o que eu estou falando? Bora lá para uma questão de primeiros socorros, por exemplo. Então, digamos que lá na sua prova vai pedir o seguinte: quando alguém sofre um traumatismo e desmaia, o que é mais perigoso e comum causar obstrução das vias aéreas dessa vítima? E aí você começa a pensar, né? Começa a mirabolar aí entendimentos. E aí você começa a pensar, teve traumatismo, tem sangramento, teve traumatismo, teve não sei o quê. Gente, o enunciado não disse isso. O enunciado não te falou que é um traumatismo com sangramento, que é um traumatismo com
quebras de membros ou de alguma coisa. Então, não crie situações para o enunciado. Se atente ao que está descrito na questão. E aí nós temos como alternativas nesse enunciado, por exemplo, a primeira alternativa, a própria língua ao relaxar. Aí você pensa, pode ser, mas vamos analisar as próximas alternativas para ter certeza do que eu estou respondendo. Então, nunca pare na primeira alternativa por achar que aquela já está certa. Uma outra dica dentro desta, né? Então, sempre leia todas para você garantir que aquilo que você pensou realmente está certo. Não achou a primeira alternativa que parece estar certa, que você já vai marcando e pulando para a próxima. Aí, a nossa alternativa B diz o seguinte, sangue do nariz que entope a garganta. Peraí, o enunciado te disse que teve sangramento? Não te disse. Então, se o enunciado não me diz que existe sangramento naquele caso, eu não posso supor que a pessoa está com sangramento. Então, já elimine essa questão. A próxima alternativa diz o seguinte, dentes quebrados que podem ser engolidos. Gente, o meu enunciado me disse que a pessoa quebrou dente durante esse processo de traumatismo? Todas as pessoas que sofrem traumatismo quebram dentes? Não, né? Então, se eu estou dizendo no enunciado, não estou dizendo que quebrou dente, se eu não estou dizendo que teve sangramentos, então eu não posso supor que essa pessoa teve dente quebrado e essa vai ser a resposta certa. Eu não posso. Então, automaticamente essa resposta está errada, porque o enunciado não me diz que teve dente quebrado. Aí nós vamos para a próxima questão aqui das alternativas. A última diz o seguinte, quando desmaiado, a pessoa esquece de puxar o ar. Gente, outra questão preocupante. Quando você dorme, você esquece de puxar o ar? Não, né? Então, o desmaio é exatamente a pessoa estiver como se ela estivesse dormindo. E aí, se quando eu durmo eu não esqueço de puxar o ar, por que quando eu desmaio eu vou esquecer? Entendam? Então, assim, o ar, a respiração não é algo que eu preciso ficar lembrando. Peraí, eu tenho que respirar, eu preciso. Não é algo que eu vou ter que ficar lembrando. É algo que acontece naturalmente. Então, se a pessoa está desmaiada, não quer dizer que ela vai esquecer de puxar o ar e por isso vai acontecer a obstrução das vias aéreas. Então, se eu eliminei sangue porque o enunciado não diz que tem sangue, se eu eliminei dente quebrado porque o enunciado não me diz que tem dente quebrado, e se o ar, a respiração não tem nada a ver com a questão de eu lembrar, é uma coisa que o meu corpo faz naturalmente, então eu também elimino essa alternativa. E aí, de fato, sobrou a primeira alternativa, que eu lá no início já achei que ela tinha alguma relevância, mas eu precisei confirmar as demais para ter certeza disso. E aí, realmente, a questão correta é a própria língua ao relaxar. É um risco que se tem da pessoa obstruir as suas vias aéreas durante um desmaio de traumatismo. Então, percebam que eu não posso criar situações para uma questão de prova. Eu preciso me atentar exatamente ao que diz o enunciado, ao que o enunciado me traz de informação para que eu chegue à alternativa correta. Então fiquem aí com essas 3 dicas importantíssimas. Desejo a todos vocês que estão no processo aí teórico de habilitação que consigam resultados espetaculares, que vocês sejam aprovados e então dão sequência ao processo de habilitação. Grande abraço a todos, se inscrevam no nosso canal para obterem mais dicas relacionadas à habilitação, relacionadas ao trânsito.